Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 8 de setembro de 2020. Agradeço a presença dos colegas vereadores, servidores desta casa, Aline e André, aos que estão aqui presentes, nos acompanhando, Benildo Boscato e Aniele, e Odora, que se faz presente aqui também. Estamos realizando esta sessão na terça-feira, em decorrência do feriado de comemoração da independência do Brasil. E neste momento eu peço à secretária vereadora Evanite Vedana para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Obediência à autoridade. Submeta-se cada qual às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus, e as que existem foram estabelecidas por Ele. Quem resiste, pois, à autoridade, opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que lhe resistem atraem sobre si a condenação. Peço também à vereadora, primeira secretária, Evanite Vedana, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Indicação 45 de 2020. Os vereadores da bancada do Progressista indicam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que estudem a possibilidade de, através da secretaria competente, trocar os tachões grandes pelos mini tachões ou olho de gato no contorno da rotatória Sacarola. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que os caminhões de grande porte, ao fazerem o contorno da rotatória, acabam passando por cima desses tachões, danificando eles. Dessa forma, ao substituir pelos mini-tachões, garantiria as mesmas funções de segurança e visibilidade, facilitando a movimentação dos caminhões e evitando custos com reparos. Além disso, sugere-se que seja colocado faixas adesivas refletivas nos vasos de flor para auxiliar na visibilidade dos mesmos. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 8 dias do mês de setembro de 2020. Maico Morandi, Jéssica Boniati, Darley Pilati, Hildo Stangerlin, vereadores progressistas. Indicação 46 de 2020. Os vereadores da bancada do MDB indicam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que estude a possibilidade de, através da secretaria competente, instalar em locais estratégicos de Nova Pádua, com considerável circulação de pessoas, os chamados totens de álcool gel com pedal. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que os munícipes precisam dispor de álcool gel em vias públicas para ajudar na contenção do coronavírus. Os chamados totens de álcool gel com pedal se mostram uma alternativa bastante segura e eficaz, uma vez que, além de serem bastante visíveis, evitam que as pessoas toquem com suas mãos
nos frascos de álcool gel, utilizando apenas os pés. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 8 dias do mês de setembro de 2020. Evanita Vedana, Léo Sonda, vereadores do MDB. Era só isso, senhor presidente. Passamos para a aprovação da ata número 1281/2020. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta ata. Está aprovada por todos os vereadores a ata número 1281/2020. Passamos para o pequeno expediente, com a palavra o vereador Illo Stangerlin. Cumprimento o presidente, colegas vereadores, servidores desta casa, o Beni, a Aniele, o Dore. Também quero cumprimentar aqueles que estão nos assistindo no Facebook. Realmente, ontem, comemorações da independência, Semana da Pátria. Não houve homenagem feita como outros anos, retribuindo o fato da epidemia, onde que as escolas não puderam desfilar oficialmente, realmente para mostrar quanto a gente ama a nossa pátria. Lembro, aqui quero fazer a vocês lembrar no quanto lá nas escolas nós tínhamos no passado a respeito que a gente tinha na Semana da Pátria. Um mês antes era cantado o hino nacional dentro da sala de aula, juntamente com o professor, eu me lembro, o professor Idalino Vailati, ele sempre nos fazia, com muito respeito, a intuição do hino nacional. Depois, no recreio, era um ensaio da marcha, nós dizia todo mundo enfileirado, realmente a respeito da Semana da Pátria. E no dia 7 de setembro, a gente sempre se reunia entre a escola Santo Antônio do Paredes, a escola Santo Isidoro, fazendo um trabalho conjunto das duas escolas, onde que a gente apresentava umas poesias, depois o professor classificava. Era uma grande alegria, era um mês realmente de festejos pela nossa pátria. Realmente hoje a gente vê que não é tão fácil, acreditar no Brasil que nós vivemos. É um Brasil que desacreditamos, é um Brasil que realmente politicamente muito mal nos apresenta, aonde os maiores, que nem Brasília, poderia fazer muito mais para a nossa pátria. A gente se vê meio encanhado, a gente se vê meio perdido. Realmente nós temos que confiar sim na política, não é fácil acreditar nos políticos, mas nós temos sim que depositar uma confiança, porque realmente todos os dias nós vivemos de política. E se nós vivemos de política, nós precisamos valorizar mais a política. Mas nós precisamos de pessoas que realmente trabalham e fazem aquilo que devem fazer para o nosso Brasil inteiro. Era isso, meu presidente. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Jéssica Boniati. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Darley, os colegas vereadores, servidores desta casa, Aline, André, pessoas que nos acompanham aqui presencialmente e a todos os que nos acompanham pelo Facebook. Bom, todos nós vimos nesta última semana que em diversos municípios aqui da região, escolas, especialmente da rede privada, retornaram com os encontros presenciais. Isso gerou bastante debate entre os professores, entre os pais, e a gente viu que aqui em Flores da Cunha não teve nenhuma escola que retornou às atividades presenciais. E em Caxias, as escolas que retornaram tiveram uma taxa de adesão de apenas 25%, até o momento. Em Bento também, 21 das 30 escolas privadas, por exemplo, retornaram aos encontros presenciais, mas também sem tanta adesão, até porque, onde houve retorno, essa decisão ficou a cargo dos profissionais e também dos pais,
que se sentem à vontade em deixar as crianças participarem desses encontros. Conversando com o prefeito aqui do nosso município, até sobre o que se planeja de fato para a escola estadual, a Escola Municipal de Educação Infantil e para a creche, ele colocou que a princípio na semana passada foi realizada uma reunião com os responsáveis pela escola e foi definido que aqui no município, então, nós retornaríamos de forma gradual no mês de outubro, sendo que parte das crianças retornariam, então, na primeira semana de outubro e outra parte 15 dias depois, ou seja, na metade do mês de outubro. Então, nós tentaríamos fazer desta forma aqui no município. Acho até que foi prudente não ter retornado agora já no mês de setembro, até para ver como essa retomada se comporta em outros municípios. Então, acho que de certa forma foi sim uma decisão prudente da administração. E a creche, então, as atividades retornam no dia 19 de outubro. Isso foi o que ele me passou. Mais um assunto, fui cobrada novamente no final de semana pela questão dos medicamentos que estão em falta no posto de saúde, e conversando com o secretário, realmente nós tivemos, depois da não entrega da medicação pela empresa que ganhou a licitação da última vez, a gente teve que respeitar alguns prazos e a licitação efetivamente vai ser realizada agora no mês de setembro. Então, alguns medicamentos que não puderam ser adquiridos via compra direta, a licitação será realizada neste mês de setembro. Mas medicamentos como o Citalopram, Zolpidem, de acordo com o secretário, já estão disponíveis para retirada no posto de saúde, que são os medicamentos que foram adquiridos via compra direta. Então, só repassar essa informação. Era isso, muito obrigada. Com a palavra o vereador Léo Sonda. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, Aline, André, Rubeni, Aniele e o Dori que nos acompanham. Primeiramente, defendendo um pouco a indicação nossa da questão do álcool gel disponibilizar em locais públicos. Acho que é interessante, sim, em virtude da situação que a gente vive no nosso dia a dia. Então, onde há um grande número de circulação de pessoas, acho que a administração pública, o município, a Câmara de Vereadores, enfim, nós devemos sim se preocuparmos em dar uma maior segurança e uma maior proteção a todas as pessoas do nosso município e às pessoas que nos visitam também. Então, acho que essa indicação ela é oportuna, pertinente ao momento e deve ser sim estudada pela administração, onde, que nem eu disse, em locais públicos, designar e colocar álcool gel para a prevenção das pessoas. Também indo em direção à questão da educação, a gente teve sim a possibilidade, a gente vê a possibilidade do retorno das aulas a nível de estado, a nível de município. A gente tem a chance, a possibilidade de retorno das escolas infantis em Flores da Cunha, São Marcos, IP, Antônio Prado. Provavelmente nessa semana ou na semana que vem já vão ser iniciadas as escolas infantis no município, onde a autonomia é do Poder Executivo e define, sim, como o nosso município, como a fala da Jéssica colocou, é avaliado dentro do Poder Executivo, mas os municípios alguns já estão com esse retorno programado das escolas infantis. Enquanto que nas escolas do Estado, uma pesquisa realizada a nível de Estado, onde comanda a volta às aulas nas escolas estaduais, uma pesquisa com os pais e com os próprios alunos, ainda se tem um receio nas voltas às aulas, onde 70% dos pais e dos alunos, numa pesquisa feita no Estado, gostariam que as voltas às aulas a nível do Estado, elas tivessem o seu retorno somente quando existiria a vacina. Então a gente vê que realmente existe uma preocupação dos alunos, dos pais e de toda a comunidade em geral com essa questão da volta das aulas. Claro que no município é mais fácil de controlar, é mais visível a questão, e a administração também tem mais condições de dar as possibilidades de ter a volta às aulas nas escolas infantis, mas a nível de Estado o complexo é maior, a questão ela é maior ainda, então acho que sim deve ser estudada, mas a gente vê hoje que realmente não existe assim a generalidade de todas as pessoas que queiram sim que as voltas às aulas elas aconteçam em breve, em virtude de toda a situação que a gente está vivendo. Também falando em 7 de setembro, da independência do nosso país, comentado pelo Dorildo,
Comemoramos sim a nossa independência, Hilda, porém, nós somos ainda cada vez mais carentes e dependentes de uma estrutura política mais justa e menos corrupta na esfera federal, para continuarmos a nossa caminhada rumo à ordem e progresso, como diz a nossa bandeira nacional. Acho que cada município, sim, deve fazer a parte dele. Nós também sempre fizemos a parte dele. Nosso município, sim, anda a passos largos. Acho que as administrações que vêm sendo realizadas procuram fazer o melhor dentro do nosso município, colocando, sim, o patriotismo em primeiro lugar também nas escolas aqui do nosso município e a escola estadual também que vem fazendo a sua parte. Então, acho que o município, no dia de 7 de setembro, quando quer realizar os desfiles cívicos, onde era para ter sido realizado neste final de semana, se não existia toda essa situação, a gente vê realmente que o belo trabalho que faz o município de Nova Pádua. E a gente espera, sim, que em breve, no próximo ano, isso se repita e se dará essa continuidade mostrando o desfile cívico do nosso município, que com certeza a gente espera que toda essa situação passe e melhore toda a situação dentro do município, dentro do estado e do nosso país também. Era isso, presidente. Obrigado. Com a palavra o vereador Maico Morandi. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Darley, colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham aqui presencialmente e a todos que também nos acompanham virtualmente pelo Facebook. Falando também sobre a indicação da nossa bancada, número 45, somente uma sugestão, onde vemos que na rotatória denominada Sacarola por nós, foram instalados os taixões e passando por lá também acompanhando os moradores que ali residem, a gente vê que alguns caminhões estão tendo dificuldade de fazer essa rótula e também estão evitando passar por cima dos grandes taixões que tem ali, justamente para não danificar os seus caminhões ou talvez até na questão dos caminhões maiores, o eixo de trás do caminhão pode se deslocar ou até também pensando pelo município, danificando esses taixões. Então, a nossa sugestão executiva é uma forma simples, é só substituir esses taixões por aqueles menores, também conhecidos como os olhos de gato, que tem na beirada das faixas, justamente para a trafegabilidade ficar melhor e também não causar nenhum dano tanto à rótula quanto aos caminhões que ali trafegam. E também comentar sobre algumas coisas que venho ouvindo há um tempinho já, e que é bom que temos também as sessões agora transmitidas virtualmente para poder explicar algumas coisas, mas vem chegando para mim muitas informações sobre assuntos do tipo: a bancada progressista é contra a municipalização do ensino fundamental. A bancada progressista é a favor da municipalização do ensino fundamental. Isso me preocupa bastante, ver essas correntes disseminando mensagens por Nova Pádua sobre coisas que não são verdades. Eu acredito que chamou um pouco a atenção, isso os próprios colegas vereadores podem provar, que a nossa bancada, principalmente eu e o vereador Darley, fomos bem ativos nessa questão. Eu até anotei aqui todos os contatos que a gente fez com a coordenadoria, isso os vereadores são prova. Eu anotei, foram 17 contatos com a coordenadora Viviane, sendo 3 presencialmente, fomos até Caxias 2 vezes e uma vez ela esteve aqui em Nova Pádua, também contatos via Facebook, WhatsApp, e-mail, justamente para quê? Eu acredito que não se trata de ser a favor ou ser contra, se trata justamente de buscar as informações, e era isso que estávamos tentando fazer e fizemos, né? Eu creio que se não for buscar informações, se não for cobrar explicações, principalmente da 4ª coordenadoria, qual seria a função do vereador? Me pergunto, o que estaríamos fazendo aqui? Eu creio que a preocupação maior
das pessoas não deveria saber quem é contra e quem é a favor, até porque é cedo demais para dizer isso. A gente agora, em conjunto com o Poder Executivo, está no caminho certo, buscando as informações, fazendo o levantamento, fazendo o estudo correto da forma que deve ser. Mas eu creio que a preocupação maior da nossa população devia ser nas pessoas que dizem sim ou dizem não, sem buscar essas informações, né? Eu acredito que valorizar as pessoas que buscam a informação, que fazem o seu trabalho, deveria ser a maneira certa, e não simplesmente criticar ou julgar quem está tentando trabalhar e, por outro lado, aceitar um sim ou um não, sendo que talvez não tenha esse mesmo engajamento nas buscas das respostas. Então, agora sim, estamos no caminho certo, juntamente com o Executivo, para também levantar as demais demandas que tem sobre essa área, para depois também, em conjunto com acompanhando as leis federais que estão lançando o novo Fundeb, para termos uma explicação maior sobre esse caso. E também avisar os demais vereadores que na semana que vem, às 18h30, a Comissão de Revisão do Regimento Interno estará apresentando o projeto para os demais vereadores, que também posteriormente dará entrada. Era isso, presidente, muito obrigado. Com a palavra o vereador Civino Marostica. Cumprimento o excelentíssimo presidente, quero cumprimentar os nobres e colegas vereadores, servidores desta casa, o Benildo e companheira que hoje está nos assistindo, e o Dore, que se faz sempre presente, e todos aqueles que estão nos assistindo pela rede do Facebook. Aqui eu também não poderia deixar de comentar sobre o 7 de setembro, que ontem era feriado, por isso que hoje estamos nessa sessão, hoje dia 8. Que antigamente, concordo com aquilo que o colega Hildo falou, a gente tinha muito respeito e muita cidadania com o dia 7 de setembro. Eu me lembro quando ia para a escola lá no Bonito, a gente ia marchar e treinar sempre o dia 7 de setembro, até lá quase na encruzilhada do Bara. Fazíamos 3, 4 quilômetros, e com muita atenção, com muita dedicação, e aprendi, a gente tinha que aprender a marchar 1, 2 e botar o passo certo, senão vinha a professora que depois botava de castigo, ou senão chamava muito atenção. Hoje acho que a gente perdeu, os mais novos, perdeu essa cidadania, também, que nem o colega Léo falou, por causa também de pouca consideração que as nossas autoridades lá em cima fazem dos cidadãos, de muitos desvios, de muito roubo e de pouca seriedade. Porque se tivesse mais seriedade, o nosso país estaria melhor como está, o Estado também. Eu disse já muitas vezes aqui dentro desta casa, se o país, o Estado tivesse 20% de espelho como é administrado o nosso município, nós estaríamos bem melhor. Porque quase todos os estados estão com dívida, estão fazendo reformas, estão fazendo isso, fazendo aquilo, e estão sempre quase no vermelho. Também aqui quero falar em reforma do nosso estado, que nunca me comentei, embora que o governo é do meu partido, mas aquilo que eu digo que não deveria ser feito, eu digo a verdade. Também foi domingo passado, também teve um protesto de todos lá em Porto Alegre, daqueles dos carros antigos. Eles pegaram lá do outro lado da cidade e fizeram um manifesto, atravessaram a cidade e foram parar em frente do palácio do governo, em protesto, que agora tem os carros antigos, são até de decoração ou de memória, assim, e tem que, se entra aquela lei, tem que pagar imposto. Outra que eu quero dizer, eu tenho minha filha que está trabalhando a Evaportec, o nome da empresa. A semana que passou, levaram toda a coisa, a empresa foi transferida em Santa Catarina. Santa Catarina, por quê?
90% das válvulas, das peças que essa empresa vende, e a média é de mais de 1 milhão por mês, que compra e vende, é importada. É importada, e Santa Catarina, quando que vem a peça lá, que vende em Santa Catarina ou aqui mesmo no Rio Grande do Sul, é 4% de imposto. E aqui no Rio Grande do Sul é 17%. Então calcula 17 menos 4 dá 13. 13 em cima de 1 milhão, 13 por cento a menos de imposto. E tinha empresa aqui que foi transferida lá para Santa Catarina. E que nem eu falei também tempo atrás, pena que entrou o Sartori, ele aumentou um pouco de imposto para ganhar mais dinheiro. E que quando é no fim, quem aumenta de imposto pensa ganhar mais, vão ganhar menos. Como vamos supor que nem aquela é uma empresa pequena, só cito um caso. Se não tivesse lá Santa Catarina menos imposto assim, ela ficaria aqui. E agora não ganha nem os 17 nem os 13. Perde tudo, porque vai para o outro estado. E aumentando o imposto, os governos pensam ganhar mais, as empresas vão para o outro estado, migram para outros estados, em vez de ganhar mais, vai ganhar sempre menos. E depois não é só o imposto, aí perde empregados, que trabalham aqui vão trabalhar lá, e quando é no fim vai ter dois prejuízos: menos imposto e menos giração, que gira a mercadoria e tudo dos empregados, e fica também gente sem emprego. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Encerrado o pequeno expediente. No grande expediente não temos nenhum vereador inscrito, passamos para um pequeno intervalo.
Retornando então aos trabalhos, na ordem do dia temos a indicação 45/2020. Os vereadores da bancada do Progressista indicam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que estude a possibilidade de, através da secretaria competente, trocar os tachões grandes pelos mini tachões ou olho de gato no contorno da rotatória Sacarola. Está em discussão esta indicação. Vereador Dirceu Giséria. Boa noite a todos. Eu estive lá naquela obra quando ela estava sendo construída. Eu estava lá um fim de semana que não tinha aqueles tachões e tinha só as cavaletas. E estava sentado lá na casa lá do meu amigo Leonardo. E daí eu vejo assim que contra daqueles tachões, porque eu confesso para vocês que eu não fui ver o tamanho agora. Mas os tachões lá precisa, porque cada 10 carros que eu e ele nós contava ali passando, olha, eu te digo, 8 até 9, ou se não eram os 10, todos passavam por cima daquele círculo ali redondo. Então, eu acho assim que os tachões vão precisar. Agora, eu confesso para vocês que eu não fui lá ver o tamanho deles assim, para ver, porque esses sinaladores ali, eles são necessários. Mas vamos ver o tamanho dele, eu vou olhar essa semana. Mas é boa a vossa indicações ou comentário para ver. Vereadora Evanita Vedana. Boa essa indicação de vocês, porque essa rotatória, para nós aí que utilizamos mais, o pessoal ele não está tendo muito cuidado com essa rotatória aí. Eles não, principalmente os que vêm de lá. 2 vezes o pessoal não para. Então, acontece que eles passam por cima, porque a velocidade é acima do que é permitido. Porque se eles... até eu estava lá na reunião com o prefeito e ele me mostrou. Ele disse, olha lá, a carreta está passando e ela está passando normal, ela não passou por cima. Então, a partir do momento que eles passarem, que eles param e eles passarem normal, na velocidade normal, não tem como eles passarem por cima, infelizmente, dos tachões ali. Mas a realidade é essa, que o pessoal ainda não para poder fazer essa rotatória ali. Era isso. Vereador Léo Sonda. Não, a respeito dessa indicação, na verdade, não me detive a olhar literalmente a questão dos tachões que são colocados, mas em si a obra em toda, no geral, acredito que tenha feito e ficado uma boa obra. Mas acho que a administração, até a engenharia, da prefeitura deve ter fiscalizado, deve ter se instruído para ver o nível dos tachões, de quanto altura, se eles ficavam bons, se dava para passar por cima, porque, acaba até sendo um desperdício de dinheiro público. Agora, recém-inaugurada a obra, já ir lá ter que tirar os tachões, entende? Para trocar. Claro que a gente fica atento, a gente quer que as coisas sejam bem feitas, e a obra ficou bonita, ficou bem feita, tudo, mas acho que o nível dos tachões, a grandeza deles, enfim, deve ter a engenharia, o cuidado todo de ter tido essa especificação da altura dele, com a possibilidade de passar com caminhões, de passar com carros, enfim, deve ter tido essa questão ali, porque acho que seria até, que nem eu disse, um desperdício de dinheiro agora ir lá e retirar os tachões e trocá-los, nem foi inaugurada a obra ainda, mas claro, é uma questão de tu avaliar, mas eu acredito que a engenharia da prefeitura deve ter tido o cuidado de colocar os tachões que tenham acessibilidade ali, e o tráfego fluente na questão de caminhões e tanto na questão de carros, acredito eu. Vereador Silvino Marostica. Só complementando um pouco as palavras do colega vereador Léo, eu também acho, não sou contra a indicação, mas seria um desperdício que nem foi inaugurada já trocar aquilo lá. E a engenharia,
e a rotatória ficou boa. Até digo a verdade, hoje, antes de vir aqui na Câmara, era lá pelas 6 e pouco, eu fui lá pro fundo ver, até digo a verdade, fui lá buscar uma cesta lá do Ciro Baggio, e tinha 2 carretas na minha frente. Uma estava na minha frente e outra estava atrás. Eu deixei a estrada só para curiosidade mesmo. Fui bem devagar, eu vi a carreta trucada e 3 eixos atrás. Ela fez a volta assim. Eu estava atrás com a caminhonete e faltou mais de 1 metro para passar em cima dos tachões. Agora, se é motorista que pega a curva fechada, com certeza que passa em cima. Se aqui numa esquina, se um motorista de caminhão, um motorista de carreta não sabe pegar a curva aberta, ele passa em cima do calçamento. Aí você tem tabela de placa, derruba. Tem que ver também os motoristas. Eu fiquei mesmo atento hoje, ele passou assim, faltou mais de 1 metro para os eixos atrás passar perto dos tachões. Vereador Maico Morandi. Claro que toda indicação é uma sugestão ao prefeito e posteriormente ele analisa e vê a necessidade ou não de realizar. O que acontece é que, estando por lá e acompanhando e também ouvindo alguns comentários das pessoas que moram lá, e eu mesmo presenciei, uma hora 2 caminhões truque estavam fazendo a volta e para não passar em cima dos tachões, que realmente prejudica os pneus e pode sim tirar o eixo de trás do lugar, ou até danificar a obra, eles deram ré, voltaram e depois fizeram bem feita, contornaram certinho a rotatória. Então, a nossa preocupação em fazer essa indicação é justamente isso, num final de semana, onde sabendo que o turismo ele passa por essa rotatória. A grande parte dos turistas passam por aí. Eu imagino uma situação, um caminhão, uma carreta fazendo a volta e tendo que dar ré, e um carro que vem atrás pode ocasionar um acidente. Então, foi essa a nossa intenção da indicação e deixamos para a avaliação do prefeito. Certamente, eles fizeram um belo trabalho, ficou uma bela obra necessária e a gente vê sim essa possibilidade de estar colocando taixões um pouco menores. Cabe a eles também analisar e posteriormente executar se acharem necessário. Isso mesmo, conforme o que o vereador Maico citou também, só fazendo uma ressalva, na semana passada mesmo, depois de passar por uma noite por lá, entrei em contato com a Graziella, que faz parte do setor da engenharia, e em noites de neblina, sim, há de se ter um cuidado maior, inclusive está na indicação também faixas adesivas refletivas naqueles vasos que foram colocados junto à obra da rótula, né? Nós que aprovamos os recursos, uma obra necessária, como foi citado por todos vocês, e que é muito útil agora da maneira como se apresenta. Então passamos para a votação da indicação 45/2020. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta indicação. Aprovada por todos os vereadores a indicação 45/2020. Indicação 46/2020, os vereadores da bancada do MDB indicam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que estude a possibilidade de, através da secretaria competente, instalar em locais estratégicos de Nova Pádua, com considerável circulação de pessoas, os chamados totens de álcool em gel com pedal. Está em discussão esta indicação. Vereador Evanita Vedana. Até fui deixado para o executivo em aberto a decisão para colocar em pontos que achara melhor, mas que veja assim a possibilidade para que seja colocado. Eu acho que se faz muito necessário isso aí, como se vê em outras cidades, né? Que isso aí tem. Então,
da parte do executivo que veja, né, em que partes, ou na praça, ou da parte assim do executivo, que veja onde são melhores para colocar, para que sejam colocados. Era isso. Mais algum vereador? Não havendo mais discussão, passamos para a votação. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta indicação. Aprovada por todos os vereadores a indicação 46/2020. Encerrada a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Com a palavra o vereador Léo Sonda. Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas aqui presentes, me reporto mais uma vez aqui a falar, venho fluentemente falar desta questão aqui na Câmara de Vereadores, quase todas as sessões, e peço sim um apoio aos vereadores também na questão da reforma tributária do nosso Estado, uma questão até levantada pelo vereador Silvino. A gente vê que sim, o projeto que está tramitando na Assembleia Legislativa, a reforma tributária, a gente vê que existem pontos, não tenho conhecimento total de toda a reforma, do projeto da reforma, mas alguns pontos sim. A gente sabe que algumas questões elas são fundamentais na reforma tributária a nível de Estado. É fundamental que isso aconteça. Até a gente sabe que a nível de país também existe um estudo, existem umas tratativas que também se faça uma reforma tributária. Agora, o que eu vejo que não é o momento e não é o momento oportuno agora de aumentar os impostos a nível de Estado. Aumentar os impostos na cesta básica, aumentar os impostos na vitivinicultura, nos sucos, nos vinhos e destilados. Eu acho que isso vai acarretar uma defasagem muito grande de todos os trabalhadores, principalmente aqui na nossa região, que é essencialmente agrícola, com muitas vinícolas. Acho que o aumento dos impostos, acho que não é esse momento agora que do governo do Estado propor um projeto assim de enorme tamanho, assim com essa questão do abuso dos aumentos dos impostos. A gente sabe, que nem eu disse, a reforma tributária lá é importante. Conversando com nossos deputados do MDB da bancada, existem pontos que são importantes na reforma tributária. Agora, o aumento dos impostos da cesta básica, da vitivinicultura, da uva, do vinho, dos sucos, dos destilados, vai acarretar um prejuízo muito grande aqui para a nossa região, aqui para o nosso município. Se aumentar os impostos, obviamente a uva vai diminuir o preço, porque o vinho, o pessoal que fabrica vinho, o Wildo Taí, que é cantineiro, tudo vai ter que aumentar a venda do vinho, das garrafas do vinho, do suco, e consequentemente vai diminuir, vai ter que pagar menos a uva, senão não vai ter o lucro. E aí acarreta sempre em cima de quê? Em cima do produtor a perca. Quem vai pagar é sempre o produtor, sempre o pequeno que vai pagar. Então, eu conversando com nossos deputados, os deputados do MDB já estão engajados e já estão conversando com o governador do estado e disseram que existe sim uma luz no fim do túnel, mas ela existe, que esse projeto seja retirado e se revise essas questões ali dos aumentos de impostos da reforma tributária. Existem coisas que são importantes, que não disse na reforma? Existe. Agora, os aumentos dos impostos, que nem falou o vereador Silvino, tu acaba, em vez de atraindo empresas, atraindo emprego, o Estado acaba tocando embora. As empresas saem, vão para outros lugares, vão para Santa Catarina, que os impostos são menores, ali elas conseguem tocar para frente as empresas, empregos de pessoas. Então, isso que é uma questão importante. Então, a gente tem que, sim, nesse momento, que ele é oportuno, contatar com os nossos deputados, com nossos líderes a nível estaduais, para que, sim, eles se engajem em todos e que principalmente pensem muito bem e que revisem esse projeto ali e que retirem a questão dos aumentos dos impostos que vão na área da agricultura, vitivinicultura, que é uma questão aqui que vai interferir bastante na nossa região, que já está sendo muito prejudicada em virtude de todas as consequências que está acontecendo nesse ano. E com certeza a intenção seria, pelo que foi falado, que esse projeto está tramitando, que seja votado até o final do ano. Então, se aumentar os impostos até o final do ano, começando do ano que vem, esse ano aqui já se sabe da situação toda que se está vivendo. Começamos um ano novo com o aumento dos impostos, a gente vê realmente que o desânimo por parte dos munícipes, por parte de quem trabalha na agricultura, ele vai ser ainda maior. Era isso, presidente. Com a palavra o vereador César Menegato.
Cumprimento o senhor presidente, nobres colegas, Aline, doutor André, hoje Niele, Boscato, Beni e o Doraci que se fazem presentes. O meu cordial boa noite a todos e às pessoas que nos acompanham pelo Facebook. O vereador Silvino comentou, agora o vereador Léo comentou sobre essa questão dos impostos, mas nós não somos, hoje falando em pátria, nós não somos uma pátria onde os estados não são iguais a todos? Qual é o problema do nosso estado? Qual é o problema que o estado de Santa Catarina é melhor? Ou do Rio de Janeiro? Ou de Goiás? Não somos tudo igual? Não é uma nação? Qual é a diferença entre um e o outro? O que tem de diferente? Há algo diferente dentro disso? O Sartori disse parole, 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 né? Ele disse bem certinho. Aí o Leite mandou ele tirar a bunda da cadeira. E ele não tirou a bunda ainda da cadeira. Sei o que ele está pensando no nosso governo. Digo a verdade, não sei o que ele está pensando. O que ele acha que ele vai fazer com o nosso estado? Nosso estado está quebrado faz tempo. Ele não conseguiu consertar uma estrada até agora. Ele não conseguiu, porque vocês viram alguma notícia de alguma estrada que foi recapeada, tudo certinho? Nem o tapa-buraco não acontece quase praticamente. Vamos fazer o quê? Vamos fazer, gente? Vamos pagar mais imposto? Será que vai resolver o problema? Aí ele manda abrir as escolas, né, vereadora Jéssica? Manda abrir as escolas, vamos voltar às escolas que não tem nada. Nem professor não tem mais dentro da sala de aula. E aí, a questão, eu não quero mandar o meu filho para a escola, aí o professor vai ter que atender o quê? A aula online e mais aquela presencial. O professor ganhando R$900, vereador Hilda. Como é que tu te sente como professor dentro disso daí? Com um governo desses aí? Que não dá segurança nenhuma dentro das escolas, mas ele quer que abra as escolas. Essa é a questão. Aí o vereador Michael comentou da municipalização, né, vereador Michael? Tu viu, só enrola, né? É um bolo de neve, um fica empurrando aqui, outro empurra para lá, e outro deixa daqui, deixa de lá. É assim, O nosso estado é assim, vereador Michael. A gente estava ali debatendo há muitos anos atrás aí, essas questões aí. E está aí. Aí, bem que disse o prefeito, agora não me lembro mais da cidade que foi, acho que foi Colatina. Ele disse, o prefeito, que é prefeito, põe o filho dele na escola pública junto e vai ser atendido o filho dele lá no posto de saúde também. Agora, avisando o prefeito, está faltando o BCG lá no posto de saúde, tá? O prefeito, de repente, está assistindo, está faltando o BCG, vou ter que fazer a indicação. Está faltando o BCG no posto. Só para ter uma ideia, ele disse, se a administração, se a população preserva o que tem dentro do município, o próprio administrador tem que ir. Não tem que pegar o filho e levar numa escola particular porque ele é prefeito, né? Ele disse bem isso. Não, porque ele é prefeito, eu vou botar meu filho na escola. E lá, a escola pública, como é que está? Põe lá o teu filho para ver como é que está. Eu estudei em escola pública, minha filha estudou, todo mundo estudou. Aqui praticamente todos nós estudamos na escola Luiz Gelain, escola pública. E ela sempre foi ótima e sempre será ótima. Desde que tenham pessoas responsáveis que façam a coisa andar, né? Mas dentro disso daí, temos que parabenizar os festejos de 7 de setembro, né? Ontem com certeza iria ocorrer, domingo iria ocorrer o desfile cívico, né? Nosso desfile. A minha meninada da banda, com certeza, disse, professor, e aí? Até postei uma foto no Facebook para relembrar, né? A gente relembrar os momentos bons que a gente já passou em vários municípios aí se apresentando, juntamente aqui com a escola aqui no nosso município também. Essa é a honra, vereador Silvino, de sermos brasileiros. Só que lá atrás, né, Benildo? Nós tínhamos lá, no currículo da grade escolar, tinha moral e cívica e estudos sociais. O SPB, bem lembrado, bem lembrado. Lá você aprendia a respeitar a pátria e sabia entender o que era o cargo de vereador, vereador Léo, o cargo do presidente da Câmara, o cargo do prefeito, do vice-prefeito, do governador, do que é um deputado. Você aprendia a entender isso daí. Hoje eles esconderam tudo porque eles querem ficar na boa, né? Na falcatrua, eu vou me esconder aqui, eu fico quieto, eu fico na minha, tudo certo. Não, a sociedade tem que aprender, a criança tem que aprender lá na escola isso. Entender o que é política. O que é que vive a sociedade dentro de uma política.
Hoje não tem mais nada, tiraram tudo isso daí, virou um banzé, que é o quê? Ninguém manda mais em ninguém. Esse é o nosso Brasil. Era isso, presidente. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Evanita Vedana. Cumprimento o presidente, nobres colegas, funcionários da casa. Cumprimento o Beni, a Aniele e o Dore e as pessoas que estão nos assistindo via Facebook. Bom, pegando aqui a educação, né, do colega e também o colega Maico, que tem comentado, eu acho que ninguém de nós aqui foi contra alguma vez, né, se negou a municipalização. As pessoas até podem comentar lá fora, podem pensar em o que quiserem, né? Mas a gente sempre, vocês talvez, né, à frente buscando, mas nós sempre apoiando e todos sempre juntos, buscando sempre o melhor para a educação, para a municipalização. Mas sabemos que nem o colega César disse, é uma burocracia, né? Que só enrolam e não vai ser fácil. Com o Estado. E hoje eu entrei lá naquele colégio. Gente, para começar as aulas aí, meu Deus do céu, tem as capoeiras que chegam a meio metro, quase lá. Então, para começar aí, vão ter que arrumar muros, vão ter que... então, não é bem assim. Vai faltar professores, vai ter muita coisa aí que não vai ser fácil. Mas estive falando também com o prefeito a respeito daquele cartão que há tempo ele já está aí com ele, o cartão saúde. E ele tem me colocado que faltam ainda questões assim a ser resolvidas, que eles vão ter que se reunir, porque tem questões assim de pessoas que, sei lá, como é que vão fazer? Eles moravam aqui, têm terras arrendadas aqui e estão fora do município. Aí não sabem como fazer com o cartão, se vão dar o cartão para essas pessoas. Então, eles querem deixar tudo resolvido para poder começar a entregar esses cartões. E então ainda vai demorar um pouquinho para eles poderem resolver toda essa questão, que ela é um pouco complicada ainda. Então, tem uns casos que eles já eliminaram, do pessoal assim de fora, mas mais é o pessoal daqui que estão em outras cidades e que é mais complicado a resolver. Mas ele disse que logo que der, ele vai tentar resolver isso aí. Era isso aí, presidente. Muito obrigada. Fazendo, então, uma abordagem dos assuntos levantados nesta sessão, conforme o que a vereadora Jéssica também menciona sobre a volta às aulas, né? Nós desejamos e sabemos da competência dos profissionais que nós temos à frente da nossa educação. Então desejamos, já estive conversando também com algumas professoras, desejamos que eles tenham a melhor organização, que sigam os protocolos e que as crianças, dentro do possível, também voltem à sua normalidade,
com as atividades escolares. Sabemos dessa necessidade dos pais também poderem irem para o seu trabalho mais tranquilos, sabendo que os seus filhos estão num ambiente seguro, como é o caso das nossas escolas. Então, obrigado por levantar esse tema, vereadora Jéssica, sobre o que foi falado também da rotatória, né, como mencionei antes na indicação, a obra recente. Então tem que ser sim feito avaliações. Nós que apoiamos desde o início que aquela via deveria sim ser revista e proposto algo novo, né? Então ficou uma boa iluminação pública. É uma iluminação que a gente deseja, um padrão de iluminação assim para a nossa cidade. Então a gente vê que estamos sim concluindo boas obras também dentro do centro da cidade. Referente ao que os vereadores Pipa abordou o 7 de setembro, né, vereador César? O 7 de setembro me faz pensar de quando nós iniciamos na política lá atrás, do porquê participar, do porquê aceitar um convite de concorrer a vereador. A gente se remete ao ambiente escolar, vindo das nossas indignações de querer melhorar sempre a nossa educação municipal, que a gente se interessou pela política. E desde o primeiro momento que eu estive também como vereador e atualmente presidente da Câmara, a gente sempre se propôs, junto à direção da Escola Estadual Luiz Gelain, né, para corrigir, inicialmente com o auxílio da engenharia, o muro da escola, né, que está numa situação delicada, lá quase caindo. Nos propomos, junto ao CPM da escola, de fazer um mutirão, a vereadora Evanite abordou, né, de fazer um mutirão lá para a reforma dos parquinhos, que nós poderíamos estar auxiliando também, se fosse o caso, né. Então, são coisas que a Câmara sempre teve o seu interesse de fazer mais pela comunidade, como um espírito cívico nosso, de estar inserido na sociedade e diante da Câmara também. Nós sabemos que o nosso papel de legislador é limitado, e dentro da Câmara também nós sempre tivemos, ao longo da história, os nossos exemplos, né? Sempre fomos uma Câmara enxuta, com poucos gastos, né? Uma manutenção de quando eu também cheguei à presidência da Câmara, só para citar um exemplo, mas eu acho que isso serve para o restante também. Nós tínhamos um aparelho celular funcional, com plano mensal, e eu não tinha necessidade, simplesmente a gente faz o quê? Corta. Assim como vocês falaram, o governo do Estado. Nós temos que revisar constantemente os nossos papéis de administração, para estar revisando esses pequenos gastos, se cortados no montante, se revertem em investimentos para quem realmente precisa desses recursos, que é a população. Então, acho que, apesar de não ter tido o desfile, vereador César, apesar de não estarmos na rua, não podermos reviver os nossos tempos de ensino fundamental, ensino médio também, desfilando na avenida, mas esse espírito cívico nosso se mantém até os dias de hoje. E é por isso que nós estamos aqui trabalhando pelo melhor para a nossa cidade também. Concluído, deixo os recados de que na próxima segunda-feira, dia 14, a partir das 18 horas, a apresentação da LDO, pela condução do vereador Silvino Marostica. Após as 18h30, com o vereador Maico Morandi, nós temos a revisão do regimento interno. Então são essas as informações da Câmara, e agradecendo a presença do Benildo, Daniele, do Dore e dos que nos acompanham via Facebook, agradecendo a proteção de Deus, dou por encerrada esta sessão plenária do dia 8 de setembro de 2020. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.